Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam. Eu vou falar um pouquinho a respeito, né, das ideias que o livro traz para que a gente possa refletir sobre o aluno problema social, ética e inclusão. É um livro de Marcos César de Freitas, né? E então a gente passa agora a trazer as ideias para ser refletidas com o autor referente ao livro. Bom, esse livro ele vai falar a respeito da inclusão e ética. O autor ele começa trazendo, tá, as ideias eh, afirmando que a inclusão e ética elas são palavras consumidas diariamente nos meios educacionais. E essa palavra, né, inclusão, ela acaba sendo o quê? Um guarda-chuva que vai abrigar entre si, ou sob si, vários clamores, todos relacionados a alguma expectativa, né, de fazer com que a escola abranja aí a todos. E a palavra ética, direta ou indiretamente, tem sido usado como se fosse uma ferramenta, tá? Não necessária para ajustar as propostas, mas para indicar práticas necessárias que garanta aí o contrário da inclusão, ou seja, a exclusão, né? Não seja convertida num valor aí defensável. Porém, ele traz que muitas vezes o uso da palavra ética como indicador de honestidade se torna parte dos jogos de palavras que divide o mundo entre bons e maus, entre os do bem e os do mal. E aí ele traz três questões, né? Pensando na questão do objetivo, ou seja, aí da função da escola. Pensando nessas temáticas aí de inclusão, da exclusão, questão da ética, né? Então, ele nos perguntam aí para refletir. A educação escolar diz respeito a quem, né? A todos. Será que a todos? E o que nós entendemos por todos, né? Então, e o que nós, esse nós, profissionais da educação. Então, ele afirma: a escola é para todos, mas o professor tem dificuldades específicas em relação a alguns. Então, esse livro, ele tem ali como mote principal trazer um diálogo, né, estabelecer um diálogo com o professor que está na sala de aula, né? E esse professor que se depara aí constantemente com a pressão gerada por números que revela que seu desempenho é insuficiente em relação à parte do alunado, tá? Então, ele traz algumas reflexões, né? Como o professor pode, então, repensar, né, em relação às suas práticas para estabelecer aí uma intencionalidade, né, ou seja, práticas pedagógicas que possam, então, atender a todos. Então, ele traz esse conceito aí e traz também para questionar, né? Quando a gente fala a questão aluno-problema, né? Então, a gente tem que demandar aí muita cautela nessa questão aí do aluno-problema. Embora essa noção possa parecer familiar, né? Já que está frequentemente associada aí a situações que acontecem na escola, ele diz que a verdade é que esse conceito ele acaba carregando significados imprecisos, né? E isso ocorre porque o termo aluno se refere a indivíduos ligados a instituições de ensino, né? Ou seja, os estudantes. Mas a noção de problema é ampla, dificultando ali um consenso sobre o seu significado, né? Aluno-problema. Então, o autor Freitas, né, ele vai desafiar essa ambiguidade, né, questão aluno-problema, ao propor aí uma definição simplificada, que busca encontrar entendimento comum no meio
desse cenário aí polissêmico desse conceito. Então, o foco do livro é explorar esse conceito aluno-problema, né? Pensando, sim, no contexto que a escola traz da dificuldade entre ensino e aprendizagem, quando essas dificuldades estão relacionadas à questão de pobreza ou à questão aí de ambientes, né? Ambientes vulneráveis. E aí, Freitas, ele vai abordar, né, em relação à questão da infância, ele vai abordar aí a teoria de Philippe Arries, né, que vai falar sobre a questão da infância. Então, Freitas, ele vai mostrar, em cima dos teóricos aí, a infância como uma construção histórica, moldada por locais, períodos, circunstâncias específicas, que são influenciadas por configurações sociais e relações de poder dos momentos aí históricos particulares. Ele vai dizer ainda que essa transição, né, da infância para a escola, iniciada entre os séculos aí 17 e 18, com a segregação das crianças em espaços escolares específicos, resultou que na concepção da infância como um período paralelo à idade adulta. O autor Freitas também vai trazer, né, ele vai explorar, vai refletir sobre a questão da organização do tempo escolar, né, através de rituais de simultaneidade. Ou seja, a experiência da sequência de anos escolares é essencial nesse processo, misturando ali a contagem de anos, né, da infância com a produção acadêmica, ou seja, em determinado ano, o que que a criança precisa saber, o que que ela precisa produzir, né, qual é a progressão dela na escola. Então, ele vai trazer essa discussão, né, também pensando naquela escola, né, numa escola focada simultaneamente na massificação. Ou seja, os alunos eles são submetidos a um jogo implacável de comparações. Então, aí, como se a gente estivesse pensando ali nas avaliações, né? Onde uns são confrontados com os outros, e cada um é comparado ao currículo estabelecido para cada disciplina, né? Então, ali organizado, né? Que ele chama de rituais, né? De simultaneidade. Então, se você pegar, por exemplo, o currículo, né? Da educação infantil, ou o currículo de uma outra etapa, o que que o aluno tem que aprender em cada disciplina? E os professores devem ensinar o mesmo conteúdo a muitos estudantes dentro de um prazo fixo. E aí tem a questão do respeito, a questão do seu tempo e do espaço do seu desenvolvimento. Então, esse dilema ético, né, que Freitas destaca é o desafio enfrentado pela escola, que trata todos os alunos igualmente, tá? Mesmo sem conseguir dissociar, ou seja, separar individualmente cada aluno de sua realidade social, né? Ou seja, cada indivíduo, cada aluno, cada sujeito tem as suas especificidades. Então, nesse contexto de simultaneidade, né, que tudo tem que acontecer naquele momento, aqueles que não conseguem, né, eles são vistos como elementos perturbadores do ritmo escolar. E aí é o caso do aluno problema, né, que a gente ouve, né, falar muito, e que o autor cita aí no livro. Então, as desvantagens pessoais a que todos estão sujeitos, seja devido à deficiência física ou cognitiva, pode, né, se somar aí às desvantagens sociais. Então, assim, a criança, né, de origem, por exemplo, se for pensar aquela criança de origem humilde, se torna o foco principal na discussão desse assunto do aluno problema. Então, isso que o autor ele quer trazer ali como reflexão. Ou seja, ele acaba tendo desvantagens sociais em relação a outro. Então,
A despeito da fusão entre o tempo social da infância e o tempo escolar, as condições materiais da educação não se igualaram, né? Ou seja, o aluno tem uma determinada idade, ele precisa aprender determinado aí conteúdo lá do currículo, porém, ele não tem ali, de repente, oportunidade, né? Então, o que que ele quer dizer? Que não acompanha, não tem essa simultaneidade, né, que é exigida. Bom, e aí depois o autor ele vai aprofundar aí, né, pensando nessa questão do aluno problema, ele acaba aprofundando a discussão sobre a inclusão dos menos privilegiados, né, na escola pública, durante aí essa expansão e democratização do ensino, que iniciou lá no século XX, né? Então, nesse contexto, onde predominava a noção de anormalidade, né, e crianças pobres eram muitas vezes vistas como propensas ao crime, enfim, que fornece novos fundamentos aí. Então, Arthur Ramos, que é um autor que o professor Freitas traz, ele vai embasar essa questão dessa noção de anormalidade aí das crianças. Então, essa questão do conceito é, da criança problema, né? Que na verdade ele coloca como um rótulo, né? Que foi usado como anormais, crianças problemas anormais, passam a ser visto, né? Eles passaram a ser vistos aí dentro dessa expansão da democratização do ensino como incompreendidos, né? E normalizados pelo meio em que viviam. E aí Ramos, né, que é o autor que o Freitas aponta no livro, por meio da observação do ambiente doméstico de crianças de escolas públicas do Rio de Janeiro, ele ressaltou a necessidade de compreender o que estava ali ocorrendo, né, naquela rotulação aluno-problema, pois muitos deles demonstravam que trajetórias marcadas por limitação física, questão de comportamentos, tá? E isso acabava tendo um contraste com as normas morais que se tinha como expectativa ali na escola. Então, aí, aqui, nesse estudo, né, que Freitas aponta, realizada por Ramos, na verdade, não é aqui, né, em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Mas a gente acaba fazendo um parâmetro do que será que acontece lá também. A gente não tem nas nossas escolas, né? Essas, vamos dizer assim, rotulações, essas contradições, a questão de repente, no currículo, a gente ficar esperando, né, que aquele aluno ele vai ter ali o mesmo desempenho que o outro, ele vai estar ali entre currículo e idade, ao mesmo tempo, tudo linear, né? Então, diz o seguinte: as contradições no ambiente social e escolar levavam esses alunos a ocupar a posição de criança-problema, tá? É, E aí ele traz, né, Freitas traz outros pesquisadores, né, tem pesquisadores aí que ele aponta de 1959, né, que também coloca esses estudos, nessa reflexão sobre a questão da ideia da escola, né, prejudicada pela tentativa de integração entre escola e favela. E aí não vem só a questão do aluno problema, ele também apresenta a questão do termo aluno favelado, né? Conforme os estudos de consorte, para distinguir ali as crianças de origem humilde, né? E as, em geral, das que viviam em favelas. Assim como o rótulo criança problema. Então, criança problema e aluno favelado. Via-se muitas vezes envolvido em situações extraescolares que afetavam o seu desempenho escolar. E aí, em suma, né, resumindo, a escola, né, que se baseia na simultaneidade, ou seja, idade e currículo, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, né? E se esforça para ser acessível a todos, na verdade, acabava o quê?
Esses alunos acabavam sendo segregados, né, em salas de aula, ou seja, separados, salas de aulas ali para atrasados, né? E conforme estava numa sala de aula atrasados, eles também eram atendidos por professores menos qualificados. E aí vem aquela questão, né? E a democratização do ensino? Como que ficava aí nesse questionamento? Então, em relação a essas ideias, né, de tanto Freitas, né, o autor do livro, como dos outros aí estudiosos que eles traz, pesquisadores como Ramos, como consorte, ele examina as bases, né, que sustentam essa questão do aluno problema, né, como um estudante ali pobre que luta com o sistema educacional devido a desvantagens sociais, né? Agravadas aí pelos rituais de simultaneidade e homogeneidade escolar. Aí o que significa isso? Todos na mesma idade, cumprindo o mesmo currículo, né? Atingindo ali todos os patamares. Então, na verdade, não deve ser isso, né? A escola ela tem que ser o quê? Receber a todos, né? E de forma o quê? Aprender a lidar com a heterogeneidade, tá? Então, lembrando, aqui para reflexão, homogeneidade não é algo bom, algo positivo que a escola é, deva defender, tá? Ela tem que defender a questão que do heterogêneo, cada um tem o que? O seu tempo de aprendizagem. Então, lá na pesquisa de Freitas, o que que ele traz? Que esses alunos rotulados como aluno problema, aluno favelado, por conta aí dessas desvantagens, né, sociais, eles acabavam sendo vistos ali como alunos que perturbavam o ambiente de aprendizagem, né? Então, Freitas, ele coloca que ele observa ali dois movimentos de inclusão, né? Ele distingue entre a expansão do número de vagas, que seria o primeiro movimento na questão do século XX, a democratização do ensino, né? Então, número de vagas, ou seja, todos na escola, e a inclusão no ritmo escolar, que seria o segundo movimento. E aí, esse segundo movimento, essa inclusão no ritmo escolar, é que ele coloca como crucial, né? Mas que muitas vezes acaba sendo negligenciado, ou seja, eu matriculo o aluno, né? Democratização, tem as vagas, mas porém, na hora de incluir ali em relação ao desenvolvimento do currículo, acabava tendo o quê? A negligência, acabava sendo crucial, e não entendendo ali o porquê, né? Da diferença e da defasagem de aprendizagem desses alunos, né? E aí Freitas coloca a incapacidade de efetuar o segundo movimento de inclusão, que é o caso aí do ritmo escolar, né? Coloca a escola diante de um dilema ético. Aí vem a questão da ética, né? De como lidar com os alunos considerados indesejados. Então, essa incapacidade de ajustar aí esse ritmo escolar comum é o que leva a uma categorização dos alunos problemas, né? Baseado aí em diagnósticos que sustenta a questão de preconceitos sociais. Então, Freitas ele vai advertir, né, sobre esse perigo e ele fala o perigo de medicalizar os problemas educacionais, apesar de reconhecer que a medicina pode fornecer insights relevantes para o ambiente escolar. Mas a gente tem que tomar, enquanto professor, perigo, né? Nesses rótulos, ele coloca como medicalizar. E aí, nessa análise dessa pesquisa, o que ele vai apontar? Né? Aponta para uma escola que depende da uniformidade dos ritmos, onde qualquer desvio é interpretado como atraso em relação aos demais alunos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Na escola não se pode uniformizar, uniformidade, né, na questão ali do ensino-aprendizagem. A gente precisa o quê? A gente precisa respeitar os tempos
e os espaços. Então, de acordo com Ramos, olha só, gente, em 1939, né, que é apontado lá na pesquisa de Freitas, o assunto em questão é uma expressão educacional que espelha elementos das disparidades sociais no Brasil e da estruturação do sistema educativo na sua configuração escolar. Então, isso não é algo novo, é algo que já vem, né, acontecendo. Então, nesse contexto, é indiscutível o valor das perspectivas oferecidas pelo livro para as análises que buscam abordar as condições daqueles excluídos do atual sistema educacional. Entretanto, além de respostas, Freitas apresenta uma compreensão perspicaz, que desempenha um papel fundamental na melhor organização das questões em pauta. Então, o livro ele vai refletir, né, sobre a questão da ética, né, como a escola enfrenta, né, os problemas dessa diversidade, né, não defende a questão da homogeneidade, mas sim devemos pensar numa escola heterogênea. Então, Freitas coloca que diante de uma escola, né, que se constitui dependente da uniformidade dos ritmos, em que toda dissonância é apontada como atraso diante das demais. Então, não é algo bom. Tá? Freitas, 1939, trata-se de uma produção escolar que reflete aspectos das desigualdades sociais brasileiras e da organização da educação em sua forma escolar, certo? Então, para fechar aí, né, a ideia do livro, tem que se pensar na questão de que a escola vai receber todos, vai atender a todos e vai aprender a lidar aí com as diferenças, né, em relação à idade séria, a questão de aprendizagem, né, que nem todos, a gente não deve considerar que todos vão aprender ao mesmo tempo, ok? Então, a gente precisa ser ético, né, com esses questionamentos e também em relação aí as tomadas de decisões para as práticas pedagógicas, ok? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.